Bom, são 7h05 já. O que vocês acham da gente startar? Pode ser, Rodir, Gabi? Bora lá. Bora lá? Bom, então vamos lá, pessoal. Para todos que já estão aqui, depois os outros vão entrando e vão acompanhando aí, né? Mas já deu 5 minutos. Então, boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje. Primeiramente, né? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Camila Silvieri, consultora de negócios aqui da AD Skill, e todos nós aqui estamos muito empolgados para esse encontro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que está muito em alta, que é infoxicação. Nada mais é do que uma tsunami de informações aí em excesso, conteúdos que a gente vai recebendo diariamente e não consegue absorver tudo isso. E bom, falando assim por alto, já dá para vocês perceberem o quanto esse assunto tem a ver com a área de treinamento e desenvolvimento, né? Então, para o nosso bate-papo de hoje, trouxemos aí os convidados especiais que estão aqui com a gente. O Ale Prats, que é founder da Futurize, uma parceria nossa aqui da EAD Skill, e também a nossa consultora educacional e de negócios, a Gabriela Coabata, além do nosso consultor de pesquisa e desenvolvimento, Valdir Brito, aí conosco. Mas antes da gente iniciar, eu quero aproveitar aí para avisar que nós vamos utilizar esse chat padrão aqui do Zoom para interagir com vocês. Então, fiquem à vontade, vão mandando dúvidas, interagindo com a gente, que eu sempre vou estar acompanhando aqui e trazendo para os convidados as mensagens de vocês, tá? Então, vamos dar início. Vou pedir, enquanto os convidados se apresentam, para vocês colocarem também aqui no chat a cidade de vocês e a empresa que atuam. Combinado? Vocês mandam aqui para mim? E bom, Ale, Gabi, Valdir, bem-vindos. Obrigada por terem aceitado esse convite para realizar esse evento. E a gente vai iniciar com uma apresentaçãozinha rápida aí de cada um de vocês, pode ser? Você pode começar, Gabi? Bora lá. Boa noite, pessoal. Tem muita coisa legal para rolar nesse webinar. A gente preparou com muito carinho para todos vocês. E eu sou a Gabi Coabata. Eu sou graduada em Recursos Humanos, tenho MBA também em Gestão Estratégica em Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. Eu já estou nesse mercado há 13 anos. Aqui na EAD Skill eu sou consultora sênior em Educação Corporativa e eu já atuo aí no time comercial da EAD Skill como executiva de contas. E a minha carreira ela começou mesmo com mão na massa, né? Como designer instrucional. E aí eu fui construindo o repertório, fui atuando depois fortemente aí na parte estratégica de projetos, entrei para a consultoria educacional e aí naturalmente o bichinho do comercial me picou aí. Eu estou aqui no time comercial da EAD Skill já fazem 5 anos. Mas de casa aqui na EAD Skill já estou indo para 8 anos e o tempo voa, né? E é isso aí. Pode ir aí, seguindo, Valdir. Boa noite, gente. Meu nome é Valdir. Eu sou consultor de pesquisa e desenvolvimento aqui na EAD Skill, mas eu sou bacharel em design gráfico, com comunicação e com ênfase em comunicação visual, né? Também sou pós-graduado em gestão de mídias digitais e já faz 10 anos que eu trabalho aí no mercado de T&D. A minha trajetória com T&D começou aqui na EAD Skill mesmo, onde eu trabalhei um bom tempo aqui como desenvolvedor multimídia, depois tive a oportunidade de liderar umas equipes de desenvolvimento, até que ali em 2019 eu fui trabalhar na Embraer como consultor multimídia no projeto da Embraer, que é um dos grandes clientes aqui da EAD Skill, e hoje eu atuo aqui no papel, né, de pesquisa e desenvolvimento, onde várias vezes vocês me veem aí também nesses bate-papos aqui, né, para instigar um pouquinho aí as nossas reflexões sobre o mercado, né, Camila? Isso mesmo. Ale, quer se apresentar para nós? Claro, claro, Camila. Boa noite, prazer estar com vocês aqui. Eu não sei quem autorizou colocar esses 27 anos de atuação no mercado de T&D, isso entrega muito de idade, mas 27 anos já atuando com desenvolvimento de pessoas, empresas, né? Basicamente só fiz isso ao longo de toda a minha trajetória profissional. Eu sou cofundador da Futurize, uma empresa de educação executiva, onde nossa grande missão é preparar as pessoas para o futuro das organizações. Eu sou um cara apaixonado por educação. A educação formou a minha carreira, a educação formou a minha vida e hoje o que eu faço é levar isso para as organizações e mostrar que, de alguma maneira,
a educação ela prepara de verdade as pessoas para o próximo nível das suas carreiras e das suas trajetórias pessoais e profissionais. Então, tem algumas formações, mas o mais legal, acho que de tudo isso é a experiência prática, que eu vou poder trazer um pouquinho aqui para vocês durante esse bate-papo. Então, vamos, que eu estou muito animado. Educação e conhecimento é para a vida, né? Para a vida, para a vida. Mas enfim, gente, muito obrigada de novo pela presença e a participação de vocês. Agora vamos conhecer um pouquinho do pessoal que está aqui com a gente, que mandou no chat. Então, a gente tem a Camila aqui com a gente de São Paulo, da Cateno, Gestão de Pagamento. Muito bem-vinda, Camila. Espero que você goste do nosso bate-papo. O Beijo, Renato, Camila. a minha xará ainda, hein? O Renato de São José dos Campos, da Embraer, também aí, nosso parceiro, né? Conhecido de vocês. Temos aqui com a gente também da Cateno, da Santo André de São Paulo. Só não sei o nome dele porque ele está com o nome da Cateno também. Mas enfim, boa noite, seja muito bem-vindo. Enivaldo é coordenador de enfermagem da unidade cirúrgica ocular. Legal, bem-vindo. João Machado fala da Fator Contábil de São Paulo. Gente, São Paulo. Carlos Paiva de Santo André, da Cooperativa de Consumo. Ah, Luiz Pizol, é da Cateno. Legal, gente. Então, muito prazer conhecer vocês. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês curtam aí esse nosso bate-papo. E como já foi falado no início, o tema desse webinar aí vai ser tratado, que é a infoxicação, o excesso de conteúdo, de informação que a gente vem recebendo constantemente aí e acaba que não conseguindo assimilar direito tanta informação. E antes de iniciar, eu vou aproveitar para lançar aqui para vocês uma enquete que o tema é: vocês já perceberam essa infoxicação no ambiente de trabalho e aprendizagem dos colaboradores? Então, respondam aqui para a gente, que enquanto isso, né, os nossos participantes aqui vão falar do tema e depois a gente avalia o resultado com vocês. Combinado? Então, eu vou pedir para o Valdir começar. Pode ser, Valdir? Pode sim, perfeito. Então, vamos começar aqui, né? Eu acho que é importante, Camila, antes da gente começar esse bate-papo, é tentar ter um contexto, né? Entender aí o que é a infoxicação e quais são os efeitos colaterais dela que impactam dentro das equipes de trabalho aqui, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, para tentar entender um pouquinho, eu acho legal aí no próximo slide a gente ver como que surgiu, então, esse termo, né? O termo infoxicação, ele nada mais é que a junção de duas palavras, né? A junção da palavra informação com a junção da palavra intoxicação, que foi um termo aí cunhado por um físico espanhol em 1996. Aí já dá para a gente começar a ter um pouquinho da ideia do histórico, né? Da infoxicação, desses excessos, né? Como o próprio nome já diz aí, né? Esse excesso de informação que chega a intoxicar a gente, como que ele surgiu, né? A gente pode ver, eu trouxe no próximo slide aí para vocês, uma imagem que é onde a gente tenta aqui ilustrar um pouquinho o que é a intoxicação. A infoxicação, né? A infoxicação, ela é muito proveniente aí dos meios de informações que foram potencializados pela internet, né? A gente viu que o termo começou a surgir lá em 1996, mas a gente também vê que talvez a gente esteja vivendo aí o auge da informação, né? Antigamente, a informação ela era um pouco mais escassa, né? Para você conseguir acessar qualquer meio de informação, era bem mais difícil. Há 2 gerações atrás, aí, a gente tinha apenas informação em forma impressa, né? Através de mídia impressa, como jornal e revista. Você podia acessar em alguns programas de rádio, né? Alguns períodos do dia durante a televisão, mas quando surgiu a internet, ela potencializou muito a troca de informações, né? E deu muito acesso também, né? A informação ficou muito acessível. E hoje, com os mobiles, né, o celular, aí, o computador, o notebook, você tem aí a informação na palma da sua mão, né? Então, a gente passou de um contexto onde a informação era bem escassa para um contexto onde a informação é super abundante. E, além disso, o advento aí das redes sociais ajudou a potencializar muito mais esse excesso de informação que a gente tem hoje na internet, né? Hoje você não precisa mais ir buscar informação.
está ali com o celular na mão e a informação está chegando para você a todo momento, né? Inclusive isso, a gente identifica que vem criando na gente uma cultura onde a informação ela acaba ali um pouco te perdendo o seu valor, né? A sua qualidade também, porque como a informação é muito constante, né? Às vezes a gente não tem tempo de dar um olhar para aquela informação e conseguir aprofundar sobre os assuntos, né? E isso também levou a gente a ter uma dificuldade aí de ter um olhar um pouco mais crítico sobre a informação que a gente recebe, principalmente na hora que a gente tem que fazer uma curadoria dessas informações, né? Porque a gente já está muito acostumado hoje aí com o celular, né, a receber informação constantemente, principalmente através das redes sociais, né, que depois com o advento ainda do marketing, né, dentro das redes sociais aí, né, essa quantidade de informação ela meio que triplicou, porque hoje para você se manter ativo aí nas redes sociais, você precisa criar conteúdo, né? Você precisa estar o tempo todo ali criando conteúdo. Então, isso faz com que a gente se sinta afogado num mar de informações, né? Mas aí no próximo slide eu trago uma pergunta aqui para vocês. Quais que são as principais causas, então, da infoxicação no ambiente de trabalho? Porque a gente já viu aí bem que por cima, né? Mas eu acho que todo mundo aqui já tem uma noção de como que a gente é todo dia atropelado por um caminhão de informações, né? E isso parece que às vezes não afeta a gente no mercado de trabalho, né, no nosso ambiente de trabalho. Mas aqui, um dos objetivos, né, uma das reflexões que a gente quer trazer com esse webinar é começar a identificar esses pontos de infoxicação dentro do ambiente de trabalho, né, e como ele se torna um inimigo invisível dentro do escritório, dentro da fábrica, né, dentro de qualquer ambiente aí que a gente esteja no dia a dia. Então, para começar a mostrar um pouquinho desse impacto, eu trouxe para vocês aqui alguns dados de pesquisas aí de institutos americanos, né? Então, a gente tem aí uma pesquisa da consultoria Gartner. Essa pesquisa, ela mostra que 70% dos colaboradores afirmam que a infoxicação tem afetado negativamente a sua produtividade, né? Então, a gente sabe que esse excesso de informação, ele gera aí alguns transtornos no dia a dia e afeta negativamente. Além disso, 60% dos executivos acreditam que a infoxicação está tornando difícil a tomada de decisões, né? A infoxicação também pode levar a gente a um aumento de estresse e ansiedade dos colaboradores, segundo as pesquisas aí da Universidade de Pittsburgh. No próximo slide eu mostro para vocês ainda mais alguns dados, mais outras pesquisas, né, de outras instituições aí, que dizem que 80% dos funcionários se sentem sobrecarregados no trabalho, né, com muita informação, segundo aí a McKinsey Global Institute, em 2017. Outro estudo, né, de 2020, também fala que os funcionários dizem que o excesso de informação pode levar eles a erro, né, tem levado eles a erro. E outro estudo ainda fala que 50% dos funcionários vê que esse excesso de informação tem ajudado aí a gerar um ambiente de estresse, né, no trabalho. Então, mas como que a gente identifica isso, né? Quais são as principais causas? Pode passar para o próximo. Uma das principais causas aí que a gente vê da infoxicação dentro do nosso ambiente de trabalho está muito relacionada ali a múltiplos canais de comunicação, né? Como a gente viu aí nos dados acima, esse excesso de canais de comunicação que às vezes as empresas vão adotando de maneira orgânica, de meio que sem perceber, né? Ele acaba gerando um ambiente de muito estresse, onde a pessoa a todo momento está sendo acionada ali por diversos canais aí, né? Que a gente vai criando ali um canal para falar com o cliente, um canal para falar com o time, né? Um e-mail aí que é geral da empresa, e daí você trata de um assunto num aplicativo, um assunto em outro aplicativo. Quando você for ver, você está duplicando, triplicando essa informação, porque daí você tem que escrever o mesmo texto para as pessoas que estão em um aplicativo, para que estão no outro aplicativo, mandar isso por e-mail, né? E a gente já viu ali pelas pesquisas que esse excesso de canais aí de comunicação, né, ele vem gerando, às vezes, muita comunicação duplicada, né, ou muita comunicação, às vezes, desnecessária, que poderia ter sido resolvido tudo num ambiente só, e a gente acaba segregando isso, o que também pode gerar aí alguns problemas
né, que vão resultar ali em falhas, como a gente viu nas pesquisas, né? Aqui eu acho que é muito comum, às vezes, a gente está começando aí a tratar de algum assunto por algum desses canais, né, discutindo uma coisa ali no Teams, daí você quer formalizar aquilo, você vai e escreve um outro texto e manda por e-mail, só que daí o jeito que você redigiu o texto do e-mail, ele dá uma outra interpretação do que você está falando no Teams, e daí na hora que o pessoal vai executar esse serviço, né, pôr essa informação em prática aí, isso pode gerar ali alguns desencontros, né, e aumentar o estresse, como a gente viu. Outro ponto que eu queria abordar com vocês aí, que eu trago no próximo slide, é um pouquinho da dificuldade que a gente tem de fazer uma boa curadoria, né? O que é relevante para o nosso público? A gente sabe que a gente está sendo bombardeado o tempo todo por informações. E por estar sendo bombardeado o tempo todo por informações, a gente acaba vendo essas informações assim, sem um olhar muito crítico, né? E às vezes o excesso dessas informações, como a gente viu, ele pode dificultar a gente aí na tomada de decisões, né? Quem aqui nunca pegou aí para assistir uma série no final de semana, né? O Netflix foi lá, abriu um canal de streaming, né? E ficou horas ali tentando escolher o que ia assistir, né? No final a gente acaba assistindo o catálogo e não consegue se decidir entre nada, né? Porque tem muita informação. Antes era até mais simples, né? Você não tinha tantas opções, era mais fácil de escolher. Hoje, a gente sente esse reflexo também dentro do nosso trabalho, né? O pessoal aí que muitas vezes tem que sair para o mercado para buscar fornecedor, para buscar mão de obra, para buscar softwares, né? Quando você entra, né, para esse mundo aí da busca, né, a gente tem que tomar um cuidado para tentar fazer uma boa curadoria, senão você se perde ali numa espiral de informações, porque daí você entra para ver uma informação e essa informação vai puxando outra, vai puxando outra. Quando você vê, você está aí intoxicado de várias informações que dificultam você tomar uma decisão assim como a gente vê nas plataformas de streaming, quando a gente está procurando um filme para assistir lá, onde todos os filmes parecem muito bons, né? E quando a gente sai para o mercado buscar fornecedor, mão de obra, parceiros ou qualquer outra coisa, todas as ofertas parecem muito boas, parecem imperdíveis, né? E a gente vê isso muito vindo aí também das redes sociais, né? Onde ela traz essa sensação de urgência ali nas informações, onde tudo também parece ter o mesmo peso, né? Porque ali você está vendo um feed que ele mistura várias informações, né? A gente vê tem tanto de gente que casou, gente que está trocando de emprego, gente que está viajando, com informações de geopolítica, de economia, né? Então a gente acaba misturando várias informações e fica meio difícil classificar ali qual que é o peso daquelas informações, né? Quando a gente está também no dia a dia do trabalho, isso acaba acontecendo com a gente, e por isso uma dica que eu já vou deixar aqui com vocês é tentar ver o que é relevante, né, para o meu público, ou para a tarefa que eu vou fazer, né? O que realmente eu preciso saber e o que eu estou buscando, né, e para quem que eu estou buscando. Isso ajuda a gente a ter aí um filtro nessa quantidade enorme de informações que a gente tem. E por último, aqui para fechar aí esse primeiro entendimento, só para dar um escopo aí do que é o assunto que a gente vai falar e como ele afeta a gente no dia a dia de trabalho, eu também queria falar um pouco de time e volume, né? Muita informação, às vezes, fora de hora. Isso daqui é um ponto legal da gente observar também, né? Para a gente começar a ver quando que a gente tem que passar uma informação e qual o volume daquela informação, para a gente não cair naquele clichê de que essa reunião poderia ser um e-mail, né? Então, é muito legal a gente estar com isso em vista, sempre que está aí olhando para as informações, né? Ter esse cuidado aqui, a Soane colocou aí já logo no começo, a gente sabe que também da experiência que a gente tem aí como conteudista, com o cliente, né? É difícil você fechar ali um tema, né? Elencar uns assuntos, parece que tudo que a gente tem é muito relevante, é muito importante. Por isso a gente precisa estar sempre pensando o que eu estou falando e para quem eu estou falando, né? Para a gente conseguir ter um olhar mais crítico e conseguir aí enxugar um pouco dessas informações, né? Outro exemplo que a gente poderia citar aqui um pouquinho de time e volume, né? É quando a gente está falando aí, principalmente mais volume, né? Quando a gente está falando em questão de normas de trabalho, né? Às vezes está fazendo algum treinamento, precisa ali passar essa informação para algum departamento.
onde ele não é atingido por todos os aspectos da norma, né? A norma atinge eles ali em 2 ou 3 pontos, e às vezes a gente, para querer facilitar o nosso trabalho, né, ou para querer tentar dar muita informação, acaba passando todos os aspectos de uma norma para um departamento onde ele não tem interesse em saber todas aquelas informações, né? Então, saber fazer uma boa curadoria, saber o tempo certo de falar, no volume certo, né? É essencial para a gente começar aí a lidar um pouquinho com esses problemas e dilemas da infoxicação. E eu vou confessar para vocês que para a gente também foi um desafio fazer um webinar sobre infoxicação, porque a gente tem aí um mar de informações sobre o tema, né? E assim como vocês passam no dia a dia, que a gente também teve que aí fazer uma boa curadoria para também não estender aqui a noite inteira falando no assunto, né, Camila? Pois é, né? Senão a gente já vai infoxicar eles também, né? Sim. Legal. Então, gente, eu vou encerrar a enquete aqui para a gente poder ver o resultado. Vou dar uma analisada. E se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo do webinar, qualquer coisa para compartilhar com a gente, uma experiência de vocês, uma história, enfim, aproveitem, pode usar o chat que eu repasso para os convidados, tá bom? Enquanto isso, eu vou analisar aqui o resultado da enquete que a gente lançou. E o resultado deu, então, que sim, já percebi. 83% das pessoas que estão aqui já perceberam esse resultado. O que vocês acham, Valdir, Gabi, Alexandre? Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é inevitável, né? Quem vive nesse mundo hoje, quem está conectado, vai se infoxicar com certeza, porque o volume de informações a qual nós somos submetidos sem querer, né? Mesmo sem querer, mesmo sem buscar, é absurdo. A capacidade hoje de fazer a curadoria desse conteúdo é que é o grande desafio, mas não adianta, a gente está intoxicado mesmo botando informação. Realmente. Não, foi meu aniversário essa semana. Eu acho que eu recebi uns 50 e-mails de cupom de desconto de feliz aniversário. E era no WhatsApp, era no e-mail, era não sei aonde, era até no LinkedIn me mandaram um cupom de desconto. Falei, esse foi o ápice. Eu falei, gente, então realmente aí a gente tá infoxicado. Mas legal, então, gente. Quer comentar alguma coisa? Desculpa. Não, estava concordando com você, exato. É isso mesmo. Eu acho que todo mundo aqui hoje já deve ter recebido uns 10 e-mails aí de feed de notícia, né? De lista e tudo Sim. mais. E os publicados, né? Os pagos, as publicações pagas. É o tempo todo, não dá para ver mais nada por muito tempo que fica aparecendo coisinha também, né? Mas então, voltando aqui para o assunto, Valdir, como que fica a questão aí da absorção dessa aprendizagem nossa com relação à infoxicação? Como que isso tá hoje em dia? Sim, então a gente tem que tentar também entender o que acontece com esse volume de informação que a gente recebe diariamente, né? A gente, como falou aqui no começo, está o dia inteiro aí sendo bombardeado por informações no nosso e-mail, no nosso meio de trabalho, às vezes tem que estudar sobre algum tema, tem que buscar um fornecedor, e chega aquele monte de informação, e daí você vai se inteirar, entra em várias palestras e tudo mais, né? Mas a gente precisa também entender como que o nosso cérebro consegue absorver todas essas informações, se é possível, né, absorver essas informações. Então, acho que para começar, eu peguei aqui como uma referência, eu acredito que é uma referência de várias pessoas, talvez aqui do nosso webinar, né, que estão aí assistindo a gente, já deve ter conhecido ela, ter topado aí com algum trabalho dela, que é a Inês Coso, né, ela é especialista nessa área de neurociências, né, e trazendo um pouquinho aí do que a gente viu já com ela também, eu pessoalmente já tive ali algumas oportunidades de ouvir ela falando, né, a nossa mente ela trabalha com dois polos, né? A gente tem ali uma parte que são as memórias de curto prazo e uma parte que são as memórias de longo prazo, né? As memórias de curto prazo é tudo que a gente está ouvindo agora aqui, está retendo ali, passando, né? Elas não costumam durar muito tempo na nossa mente, né? Elas ficam ali no máximo um dia e você consegue absorver ali uns 7 a 2 itens, isso dependendo da capacidade da pessoa, né? E a memória a longo prazo, que é aquela memória que vai consolidar na sua cabeça, que você vai conseguir lembrar depois, né? Ela tem algumas coisas aí que favorecem essa memória ser gravada, né? Como a Inês disse aí, não existe, né, aprendizagem sem emoção. Então, um dos principais pontos que a gente tem que atacar aí na nossa comunicação, seja ela a comunicação da RH interna, seja através de treinamentos, né?
é tentar fazer com que a pessoa se surpreenda, sinta impactada, sinta que teve ganho com aquela informação, porque isso vai fazer com que ela passe a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, que vai fazer amanhã talvez alguém comentar esse webinar com alguém aí no seu dia a dia de trabalho, né, com a família, e refletir sobre esse assunto. Então, a pessoa ela tem que ver valor no que você está passando ali, né? E outro aspecto muito importante que a gente tem que trazer aqui para as pessoas, que às vezes se confunde, é que memorizar não é aprender. Eu vou trazer aqui para vocês no próximo slide, aí como que é um pouquinho desse paralelo entre memorizar e aprender, né? O que que é a aprendizagem? A gente sabe que a gente foi criado, principalmente quem nasceu aí nos anos 90, anos 80 ali, né? A gente vem de um modelo de educação onde a gente foi muito estimulado a decorar informações, né? Você decorava informação para a prova, decorava informação para uma apresentação, a gente decorava muita coisa. Mas será que de fato a gente conseguiu aprender decorando as coisas, né? A gente vai ver aqui que algumas coisas, né, que a gente faz não é aprender, né? O aprendizado ele é um processo contínuo que ele ocorre aí ao longo da vida, né? E ele deve ser definido aí pela aquisição de informações, conhecimentos e habilidades, né? E esse processo ele é ativo, ele envolve a participação do indivíduo, né? Aí eu trouxe para vocês três formas aqui que são falsas aprendizagens, né? Uma delas é a repetição mecânica aí, que muitas vezes a gente vê com as crianças ali na primeira infância, né? Quando está começando a aprender as primeiras palavras, muitas vezes elas repetem por repetição mecânica, né? Elas começam a falar que nem um papagaio fala, basicamente. Porque você vai incentivando ela a falar, fala mamãe, daqui a pouco a criança está falando mamãe, está falando papai, está falando outras coisas, mas ainda Não, dentro papai não, dela, mamãe, mamãe. Papai Primeiro não. mamãe, né? o titi, né, os dindos aí, mas ali dentro dela, ela ainda não sabe o que que significa ser pai, o que que significa ser mãe, o que que significa um tio, um dindo, madrinha, né? Ela tá repetindo as coisas mecanicamente ali, né? Como a gente vê com os animais também, que nem um papagaio. O papagaio, ele fala, mas ele não aprende nada, né? Ele só tá repetindo ali o que ele tá falando. Então, a gente aprende muito essas coisas por repetição mecânica. Dentro do ambiente de trabalho, isso também acontece, né? Tem muitas funções aí que são executadas de maneira mecânica, né? Que você vai ali, abre uma planilha, faz uns checks, envia, e no final do dia, se tiver que explicar isso para alguém, você não sabe. Alguém da empresa te ensinou a Verdade. fazer assim e você continua fazendo Faz sem no saber de automático, fato. né? Não quer ver Isso. sobre o que é. Exato, sem saber de fato o que você está fazendo. Então, você está fazendo uma repetição automática. Outro ponto é a memorização aí, né? Como eu falei, na escola a gente tinha que decorar a tabuada, decorar a tabela de química, né? Mas você entendeu, você sabe para que serve a tabela de química, por que ela está daquele jeito, né? Se eu tirar a tabuada da ordem, você vai conseguir me responder, né? Então, às vezes a gente só decorou as coisas. Eu vejo isso muito com quem está aí no mercado musical, né, que canta, né, profissionalmente, às vezes, a pessoa ela tem muita facilidade, às vezes, em cantar uma música em inglês. Isso porque ela decorou ali os fonemas, né, o som das palavras, mas se você ouvir a pessoa cantando uma música em inglês e depois for falar com ela em inglês, muito provavelmente a maioria das pessoas aí talvez não consiga desenvolver um diálogo, né, conversar em inglês, porque ela não aprendeu o inglês, ela O decorou os Valdir, sons para cantar uma música. e Oi, quando não, a pessoa pega aquela música que ela sabe cantar, mas não sabe o significado e coloca lá para a entrada da noiva no e casamento. sim, coloca em Ai, casamento, em verdade. formatura, né? E você vai pela É. melodia ali, pela musicalidade, né? Mas você não sabe de fato o que aquela música está dizendo, né? Ou quando você sabe, mesmo sabendo ali, né, a tradução da letra, você não sabe aí lidar, né? Falar essa língua. Então você não aprendeu ali, você só memorizou. E outras coisas aí também são as habilidades físicas, né? Que a gente faz ali um atleta faz aí a repetição, às vezes na academia, né? Tem gente aqui que gosta de um CrossFit e outras coisas, mas o Não que, sei quem é essa quem pessoa, será, Valdir. né? Mas será que às vezes quando a gente está ali na academia executando aí essa série, você sabe qual músculo está sendo trabalhado ali? Você aprendeu de fato? Ou você está só repetindo isso, né? Então é muito legal a gente ter isso em mente também, que às vezes a gente memoriza as coisas e não aprende. E aí, para fechar um pouquinho esse tópico de memorização, né, de aprendizagem, eu trago aqui para vocês uma fala do Urman aí, que é um dos fundadores do TEDx, né?
que ele fala sobre essa ansiedade que a gente tem muitas vezes de consumir informação e essa pressão que a gente sente de que acha que tem que saber de tudo, né? Então, muitas vezes a gente está também num meio aí que você acha que tem que saber de todas as informações, tem que saber de tudo que está acontecendo, e nem sempre você tem que fazer uma curadoria do que você pode aprender e do que você precisa aprender, né? Então, são assuntos diferentes aí. E uma das frustrações também que ele traz é quando a gente está ansioso, assim, buscando de fato uma informação, e você vai atrás de um treinamento, de um artigo, de uma informação que não te diz nada, ou não te diz o que você estava procurando nela, né? Então, esse é outro ponto que a gente também tem que avaliar. Tem muito conteúdo produzido hoje na internet aí, porque os algoritmos também obrigam as pessoas a estar sempre produzindo um e-book, alguma página, alguma outra coisa ali, né? E você vai com sede de buscar informação ali, mas aquele conteúdo não te diz nada, é só um monte de frase, um monte de coisa rasa, né? Que acaba não te dando a informação que você precisa e você fica nessa ansiedade. E para isso, eu acho que a Gabi pode falar mais para a gente, né, Gabi? Sobre essa ansiedade, essa vontade, essa fome de querer saber as coisas. Você tem Na bastante, verdade, Gabi, essa ansiedade, essa não, assim, fome de na querer saber? verdade, Camila, a gente trollou a galera, a gente trouxe a galera para a gente falar de dieta, entendeu? Aí, ixi, eu vou sair daqui então, porque a minha tá. Mentira, mentira, pessoal. A gente vai falar um pouquinho dessa tal dessa gula conteudística. Se vocês já ouviram falar sobre isso, coloca aí no chat, vai interagindo com a gente. Como que essa quantidade de conteúdo, ela vem afetando a qualidade do nosso aprendizado, né? Então é importante a gente olhar para essa quantidade de conteúdo disponível e essa ânsia de consumo que vem nos afetando, né? Então até aqui a gente viu que a capacidade de gerar esses novos conteúdos se tornou muito maior do que a nossa capacidade biológica mesmo de absorvê-los, né? Como consequência, é muito comum a gente se sentir constantemente cansado, frustrado e às vezes até paralisado. Então, agora a gente vai entender um pouquinho como essa facilidade, essa disponibilidade de tanta informação pode causar o prejuízo para o nosso aprendizado, como que gera a ansiedade e também nos tira, né, nos traz essa perda de foco e produtividade. Se tiver alguém aí que está se identificando, vai comentando com a gente, tá? No próximo slide, pessoal, a gente vai rodar rapidinho uns minutinhos deste trecho do TED do Chris Bailey. Ele é um escritor e ele é consultor de produtividade também. Ele tem vários livros, inclusive a gente colocou ali no cantinho algumas fotos dos livros dele, e a gente também vai colocar tanto o vídeo completo, o link do vídeo, quanto os livros para vocês acessarem lá no nosso conteúdo que vai ser disponibilizado para download. Então, ele tem o best-seller Hiperfoco, Como Ser Mais Produtivo num Mundo Cheio de Distrações, Como Acalmar a Sua Mente e o Projeto da Produtividade. Então, vão pegando essa dica que depois vocês vão ter essas informações também disponíveis lá no nosso material de download. Vamos lá, Joe? Pode colocar aí para rodar esse vídeo. Há alguns anos, comecei a observar algo em meu próprio comportamento que me incomodava um pouco. Do momento em que acordava até o final do dia, minha vida era uma série de telas. Eu começava o dia com a coisa que me acordava de manhã, meu telefone, e então sentava na cama e assistia a vários vídeos de culinária no Instagram e passava em vários aplicativos diferentes. Mas aí chegava a hora de levantar da cama e preparar o café da manhã, então eu me concentrava, além da omelete na frigideira, no iPad que estava ao lado do forno. E então chegava a hora de trabalhar, e eu ia para uma tela diferente que estava conectada a outra tela. O tempo todo, esse diabinho no meu pulso tocava, apitava, bufava e me distraía enquanto eu tentava fazer coisas importantes. Mas havia um infrator em particular entre todos esses dispositivos diferentes com o qual perdi mais tempo do que qualquer outra coisa. Era esse miserável, meu telefone. Eu poderia passar horas nisso todos os dias. E então decidi essencialmente, para todos os efeitos, me livrar dele por um mês. Como experiência, pensei, vou usá-lo por apenas 30 minutos todos os dias, no máximo. Esse será o tempo que terei para ver trajetos, para ligar para minha mãe, para tudo o que eu poderia querer fazer, ouvir música, ouvir podcasts, e então observei o que acontecia durante esse tempo.
Demorou cerca de uma semana para me ajustar a esse novo ritmo, com menos estímulos, mas assim que o fiz, notei que 3 coisas curiosas começaram a acontecer. Primeiro, minha atenção aumentou. Era como se eu pudesse me concentrar nas coisas, não sem esforço, mas com muito mais facilidade do que antes do início desse experimento. Além disso, enquanto fazia minhas coisas, especialmente quando minha mente vagava, eu tinha mais ideias e, além disso, mais planos e pensamentos sobre o futuro. Me livrar de um simples dispositivo levou a esses 3 efeitos. Por quê? Perceber isso alguns anos atrás me levou a uma longa jornada para descobrir o que é preciso para focar em um mundo de distrações. Estudei centenas de trabalhos de pesquisa, do início ao Acho que é isso aí. Até aí, Joe. Obrigado. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, pessoal, vamos para o próximo, Joe, por favor. Então, o cérebro, como a gente viu, ele adora pequenas distrações. Ele te força a pensar, distração em primeiro lugar, distração em primeiro lugar. E o Chris Bailey, ele fala que existe um mecanismo da nossa mente que é chamado de tendência à novidade. E quanto mais você busca, mais você recebe como recompensa doses de dopamina. Então vamos ver ali, ó, o cérebro superestimulado, ele gera distrações, vai atrás de tendências, novidades, e aí a gente tem o excesso da dopamina. É importante aqui a gente também falar, pessoal, que não é que a distração é inimiga do foco, não é sobre isso, mas sim a quantidade, o volume de distração que você está acessando, tá? E, naturalmente, o excesso da dopamina é viciante, a gente está falando do hormônio do prazer. Então, ela acaba gerando essa ansiedade, agitação, a síndrome do pensamento acelerado e o estresse. E aí a gente entra nesse looping do vício digital, que logo a gente cai na infoxicação. Então, o que a gente precisa dar uma pausa aqui e começar a refletir? A gente precisa se preocupar e observar a nossa incapacidade de prestar atenção naquelas coisas que requerem, de fato, a nossa atenção, o nosso estado de presença. Porque a tentação e a capacidade de sedução das redes só aumentam, e isso é de forma exponencial, né? Podemos ir para o próximo, Diogo, por favor. E ainda falando um pouquinho desse experimento que o Chris Bailey fez, ele está dizendo, né, que ele começou a usar, então, o dispositivo móvel por 30 minutos diariamente. É um mega desafio. Estão me ouvindo? Tudo bem Então, aí? realmente, né? Joia. 30 minutos só no celular, Eu hoje em diria até um dia é pouco. uma missão extraordinária. Sim, e aí o interessante é que ele nos diz que entrou, depois quando vocês tiverem oportunidade, assistam o TED, né, o vídeo completo, e ele fala que ele entrou em estado de tédio, e ele conseguiu então ter essa redução de estímulo, né, e ele fala do poder do tédio, e ele teve ganhos, como aumento de atenção, melhorou o foco, a concentração, ele teve mais planos, mais ideias, o pensamento sobre o futuro acessou ele. Então, o que a gente chega na conclusão? O que a gente quer trazer aqui para vocês? Que a gente precisa de mais espaço, a gente precisa compreender o poder que o tédio nos traz, né? Então, as nossas mentes, elas estão o tempo todo pensando em algo, buscando algo, e não para, a gente não abre esse espaço para ela devagar, né? Entrar nesse estado de tédio. E é aí, pessoal, que as melhores ideias, a criatividade nos acessa, né? E ele também diz que ele faz a gente refletir, ele pergunta assim: o que é que faz com que o trânsito se movimente, que o trânsito se movimente com mais fluidez em uma rodovia? E não é a velocidade. Às vezes a gente acha que é a velocidade que os carros estão ali se movimentando, e não é. É quanto espaço há entre os carros, que permite essa fluidez. A nossa mente é a mesma coisa, a gente precisa desse espaço para que novas ideias possam fluir, né? Então, os limites, eles não são, de fato, mais definidos pela tecnologia, mas pela nossa própria biologia. E aí eu deixei uma perguntinha aí, né? E você acredita que a redução de estímulo melhora a qualidade do aprendizado? Responde aí para a gente, que a gente está curioso também para saber o que vocês estão achando, tá bom? Se está fazendo sentido.
E aí, no próximo slide, a gente está dando uma aprofundada, ainda falando, né, um pouquinho aí sobre a gula conteudística, mas falando da tal da sucata de aprendizagem, né? A sucata de aprendizagem é quando você acredita que sabe tudo sobre aquilo que você consumiu, mas na verdade você não sabe nada, necas de catibiribas, né? Não agregou em nada na sua vida. São informações que foram irrelevantes, não aplicáveis, obsoletas, redundantes, mas de alguma maneira você encheu a pastinha do teu cérebro chamada arquivo morto, né? E você sim dedicou o seu precioso tempo para consumir algo que de fato não fez sentido nenhum. E aí, no próximo slide, a gente está falando de uma informação que, com certeza, é de assustar, né? E aí a gente chega no RH e fala assim, RH, me conta qual que é o percentual dos participantes que fizeram esse treinamento e aprendeu a ponto de fato, melhorar a performance. Sim, pessoal, em geral, essas respostas ficam abaixo de 20%. Ou seja, de fato, 80% de todos os recursos que estão sendo investidos em ações de treinamento são jogados no lixo. Tá? Então, isso tem nome, sucata de aprendizagem. Percebam a criticidade do que nós estamos falando aqui. E essas informações, elas vieram lá do livro 6Ds, né? Vieram pelos autores das 6 disciplinas. E ainda elencando a esse tema, no próximo slide, a gente tem aí falando um pouquinho da criticidade das definições rasas, né? Se a gente for olhar, existem muitos produtos para assimilação e entendimento rápido, né? Vamos olhar para exemplos práticos. Quantos livros inteiros a gente tem aí resumos duvidosos, né? Quantos debates complexos que estão sendo condensados em podcasts de 5 minutos, né? E percebam, pessoal, aqui a gente não está dizendo que não faz sentido o uso de microlearning. Muito pelo contrário. Aqui a gente está discutindo um pouquinho o que faz sentido, de fato, a gente olhar de forma mais profunda para sair do raso em situações que demandam essa profundidade, tá? Aqui é importante a gente pensar que muitas das vezes a gente escolhe assim 5 ou 10 temas que a gente vai consumir de forma superficial, de forma rasa, e a gente acaba não dando foco de pelo menos um, a gente precisa ter uma profundidade, né? E isso dificulta da gente se aprofundar nesses assuntos, o que faz com que a gente torne, tanto a nós mesmos quanto os nossos colaboradores, café com leite naquele assunto. Então, a gente precisa parar e dar uma refletida aqui, né? Será que escutar as palestras, os podcasts na velocidade 5 lá do CREL, ou a gente trazer metas aí mensais de novos certificados, vão comprovar de fato essa nossa capacidade de aprender? Então, fica a reflexão, tá? E também falamos aqui um pouquinho da falsa sensação de aprendizado, né? É importante, gente, a gente também ter aí uma sensibilidade e nos provocar, né? Porque a gente sabe que dominar qualquer tema com excelência já é difícil. Agora, quando a gente quer pegar atalhos, é certo que a aprendizagem genuína não vai acontecer, tá? E aí eu também trouxe no próximo slide alguns números que são tristes, mas são reais, né? Como o Valdir bem falou lá no comecinho, a gente fez algumas pesquisas para trazer aí insumos para vocês, e aí a gente tem aqui como que toda essa avalanche de informações está causando impacto na nossa saúde. Então, a gente tem ali um estudo de 2021 que vem trazendo que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por questões relacionadas à saúde mental. 23% dos trabalhadores no mundo são afetados pelo burnout. E uma pesquisa recente, já desse ano, está dizendo que estima que o custo de burnout para as empresas brasileiras é de 17 bilhões por ano. Né? Então, como que nós podemos cuidar melhor da saúde mental, né, e ajudar essa galera que bebe das fontes que a gente muitas das vezes indica, a gente traz aí conteúdo para que seja
consumido, como que a gente ajuda esse pessoal? Né? Porque a gente precisa de gente. Então, a gente trouxe um pouquinho desse cenário para que vocês pudessem ter uma visão um pouquinho mais macro. E acho que é isso, Camila. Depois eu volto mais um Não, pouco para contextualizar mais assuntos. não, muito bom, né, Gabi? A gente consegue perceber que infoxicação vai muito além só da não absorção de um conteúdo, né? Pode, inclusive, afetar a nossa saúde, realmente é um ponto bem para a gente ficar atento. Deu até uma assustada esses números aí que você Hashtag apresentou, né? sincerona. Hashtag sincerona. Mas e será que tem uma maneira da gente evitar tudo isso? E aí, pessoal, o que vocês acham? Tem uma maneira? Não tem? Então, para responder essa pergunta, a gente vai começar aqui com o próximo tema, quais são as armas que os líderes de RH podem utilizar para combater a infoxicação na aprendizagem? Valdir, você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim. Então, quando a gente começa a falar dessa infoxicação dentro da aprendizagem aí, né, do RH, a gente tem que começar a falar um pouquinho de como que essa informação é passada dentro dos nossos ambientes de trabalho, né? E aqui é importante ressaltar que a gente tem aí pelo menos duas abordagens que a gente vai falar aqui. Uma delas é a abordagem de semáforo aí, de comando e controle, e outra é a abordagem de rotatória, né, de controle e confiança. Aqui, quando a gente está falando da abordagem de semáforo, é uma abordagem que a gente vê na maioria das empresas ainda hoje, que é quando o RH ele não confia nas pessoas assim, para serem autodidatas, né, autônomos ali no ensino, e acaba estipulando como que esse ensino deve ser aplicado, né? Então, são feitas ali algumas estratégias onde você estipula um dia, um horário, né, uma obrigatoriedade para que esse conteúdo seja aplicado, e o RH acaba tendo esse controle, né, sobre o que é aprendido, né? Comparando ali com o semáforo, né, ele vai dando a luz verde e a luz vermelha para você. Agora é momento de você fazer treinamento e agora não é, né? Dentro de algumas empresas pode até funcionar, porque ali você sabe qual que é os picos de demanda, de ociosidade que você pode trabalhar esses assuntos, né? Mas a gente também tem outro tipo de abordagem, que é a abordagem aí de rotatória, onde você confia que as pessoas dentro da sua rotina de trabalho ali tenha autonomia, né, e tem consciência aí e um bom julgamento para tomar a decisão de qual é o melhor momento de eu entrar na plataforma LMS lá e fazer e aprender um tema, né, e fazer um treinamento, né, buscar uma hora de necessidade ou talvez uma hora de ansiedade ali, né. Então você tem uma abordagem onde você dá ali na hora que você quer e outra abordagem onde você deixa a pessoa livre para poder assumir aquele aprendizado ali de acordo com a rotina e as melhores práticas da função que ela desempenha, né, do trabalho dela aí, do dia a dia, né? A gente sabe que as duas têm aí seus desafios, né? Dentro do comando e controle aqui do semáforo, tem esse desafio, às vezes, de tentar fazer com que todo mundo entre ali e que esse conteúdo, de fato, seja absorvido, sendo que você está impondo, né, que a pessoa aprenda isso. E tem o outro lado ali também do comando do controle, né, e confiança da rotatória, onde você tem que contar aí com o engajamento das equipes, né, para entrar e consumir esse material, né, consumir esse material, essa comunicação de aprendizagem, né. E aí a gente está falando de cultura, eu acho que a Gabi vai poder falar melhor para a gente aí, né, Gabi? Como que é essa coisa da cultura das empresas quando a gente está falando de treinamento aí, de volume de informação? Falando sobre esse tema da cultura, mas ainda voltando um pouquinho sobre rotatória e semáforo, né? Esse assunto é bem sensível, né? Eu diria que até um pouco polêmico. Eu acho que a gente pode colocar aí o nosso amigo Alê no bololô aí para compartilhar com a gente. O que você acha, Alê? Semáforo ou rotatória? Excelente ponto, excelente pergunta. Não tem nenhuma resposta para isso, mas eu acredito no seguinte: eu acho que existem momentos onde o comando e controle é importante e existem momentos onde a rotatória também é importante. Quando você tem uma equipe mais imatura, uma equipe que de fato mais júnior ou que não consegue atribuir o seu próprio desenvolvimento, muitas vezes o líder precisa ter uma postura mais de comando, controle, determinação. O problema é quando a gente não permite que as equipes evoluam para o outro modelo.
E as equipes acabam ficando presas e só aprendem quando isso é determinado pelo líder. E aí é o grande erro. Então, o líder, muitas vezes, ele se acostuma nesse modelo de comando e controle porque, pasmem, é mais fácil. É mais fácil você ficar comandando, você ficar determinando, do que você despertar no outro a maturidade. Então, muitos líderes se acomodam nesse comando e controle, quando existe um momento em que era necessário, mas ele não passa para o próximo passo, que é evoluir as pessoas para que elas comandem o seu próprio aprendizado. E ele fica nessa cultura, e aí, como o Valdir falou tão bem, não vai gerar um engajamento, porque o engajamento ele precisa da liberdade para que ele aconteça. Então, a pessoa precisa, por ela mesma, determinar o aprendizado para que, sim, ela se engaje nesse processo de desenvolvimento. Se eu só sou comandado, o máximo que eu vou extrair das pessoas é um comprometimento. Ou seja, faço porque sou determinado. Então, vai ter um momento onde o comando e o controle ele é importante. Mas se você, gestor, faz isso durante muito tempo, se é porque você falhou em não evoluir as pessoas para o próximo estágio. Sim, é verdade. E eu acho que isso cola muito, Ale, com o nosso próximo tema, quando a gente fala aí de cultura de aprendizagem e aprendizagem escalável, né? Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, a gente está falando de poder de escolha, da aprendizagem autodirigida, né? Que traz para as pessoas de verdade essa visão de mundo, o pertencimento. E poder escolher também diz o quanto você confia nas pessoas, né? Se você não confia, você vai lá e toma a decisão por ela. Também falando um pouquinho de protagonismo e autonomia, gente, a gente precisa dar uma paradinha e lembrar que o RH está cobrando há anos esse tal do protagonismo. Vamos dar espaço, vamos sair da frente, vamos confiar. A gente não está dizendo que em todas as situações, mas a gente precisa abrir esse espaço, né? E falando um pouquinho da aprendizagem escalável, eu acho que a gente precisa pensar também assim, olha, como que eu consigo criar um ambiente de uma maneira escalável, onde essas pessoas elas aprendam, entre aspas, sem controle? Que medo, né? Pois é. Isso é conceito de rotatória, né? Mas é a real. Por quê? Porque a gente diz aqui, né, que o RH ele tem que ser corresponsável, mediador, e não o provedor 100% dessa aprendizagem, né? É importante a gente ser o criador de espaço, tirar o que atrapalha o aprender, mas criando rituais, né, de troca, o famoso MMA, que não é porrada, pessoal, é o meu momento de aprender, né, para provocar essa prática. Porque a gente, até coloquei ali de forma grifada, né, a aprendizagem não tem dono. A gente precisa lembrar que hoje a gente aprende o tempo todo, em diferentes lugares, de diferentes formas, a todo tempo. Né? Então, acho que isso encapsula muito essa questão de certo ou errado. Não existe cultura da questão da rotatória e do semáforo. São dois pesos e duas medidas diferentes para diferentes situações. Mas a cultura de aprendizagem, ela está aí. A gente precisa relembrar que a gente está cobrando isso das pessoas há muito tempo, né? E aí, Ale, vou passar para você, que você sabe melhor desse tema aí do que eu, né? Acho que você está aí falando há tanto tempo sobre esse tema que é tão relevante para a gente. Então, fique à vontade. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Bom, primeiro, parabéns, que conteúdo incrível até aqui. Parabéns, Valdir. Parabéns, Gabi. Sensacional. E eu acho que eu vou poder contribuir com um pouquinho da minha prática, um pouquinho da experiência que eu vivo, né? Então, desses 27 anos dedicados à educação executiva, 15 deles foram como empresário, como CEO da Futurize, levando educação executiva para várias organizações. E a minha grande missão, a gente não dava esse nome há 15 anos atrás, né? Mas hoje a gente fala sobre o lifelong learning, né? Que é um termo que a gente ouve tanto, mas sinceramente eu acho que as organizações elas entendem muito pouco, porque o lifelong learning, contexto, né? É aprendizagem para toda a vida, então aquele conceito que derrubou aquilo que a gente tanto fala, né? Do se formar, né? Então me formei, né? Como se eu terminasse a faculdade e acabou ali o meu processo de aprendizado. Então a gente começou a perceber que não, que aquilo que eu conheço daqui 3, 4 anos, eu falava isso há 15 anos atrás, aquilo que eu conheço daqui 3, 4 anos é completamente obsoleto. Hoje a gente mudou, né? A gente fala que aquilo que a gente conhece hoje, daqui 6 meses já é completamente obsoleto. Então, o aprendizado contínuo, ele é um processo vital
e que precisa fazer parte do nosso cotidiano. Mas eu gosto também de trabalhar o lifelong learning de uma outra forma. Porque uma coisa é aprender para a vida toda, mas a pergunta que muitas pessoas fazem, nós estamos falando aqui de dar protagonismo para que a pessoa se desenvolva, de dar protagonismo para que a pessoa de fato assuma o seu próprio desenvolvimento, mas a pergunta que fica para nós mesmos e para qualquer pessoa é, ok, mas o que eu devo aprender? Qual é o meu próximo passo? O que eu preciso construir de novas competências e de novos recursos? Então, muitas pessoas nas organizações, elas não conseguem assumir a gestão do seu próprio aprendizado, não é por preguiça, não é por falta de comprometimento, não é por falta de engajamento, muitas vezes é por ela não saber qual é o próximo passo dela. Então, eu entendo o lifelong learning como a sua capacidade de construir competências para a próxima fase da sua vida e da sua carreira. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre isso. Porque o que eu entendo, né? Dentro de uma pirâmide organizacional, então agora eu vou falar sobre desenvolvimento organizacional, o primeiro passo para que você se torne um lifelong learner, para que você aprenda constantemente, para que você assuma essa competência do lifelong learning, é você perceber o seguinte, em qual estágio eu estou e qual é a minha próxima fase. Então vamos lá. Se eu sou um profissional que eu estou num nível operacional, então eu exerço uma função operacional, eu tenho uma missão, que é garantir a excelência operacional. Então, exemplo, eu sou vendedor e eu trabalho numa empresa de varejo. Então, eu sou a operação daquela empresa de varejo. Como que eu serei reconhecido? Se eu vender bem, se eu executar o meu trabalho de venda muito bem. Eu sou um operador de telemarketing. Eu vou ser valorizado se eu der um bom atendimento para os clientes. Cara, eu sou um operador de fábrica. Eu serei valorizado se a minha linha de produção funcionar bem. Então, uma pessoa que está numa função operacional, ela tem que aprender, sim, técnicas para que ela evolua na sua capacidade operacional. Isso ela vai aprender na prática, vai aprender com feedback, vai aprender com treinamento, mas a grande sacada de uma carreira, e quando as pessoas descobrem isso, muda tudo, é que nós temos que sempre nos preparar para o próximo nível da nossa carreira. Qual é o nosso próximo passo? Esse é o grande desafio. Então, se eu sou vendedor, eu preciso pensar o seguinte, eu estou aqui trabalhando bem, executando bem a minha função de vendedor, batendo a minha meta, vendendo bacana, atendendo bem os meus clientes, perfeito. Então, operacionalmente, eu estou entregando excelência. A pergunta para o meu desenvolvimento é, qual é o meu próximo passo? Então, eu vou ser um supervisor de vendas, eu vou ser um gerente de loja, eu já preciso hoje me preparar para o próximo estágio. O grande erro é que, muitas vezes, nas organizações, inclusive, as pessoas são cobradas apenas para o desenvolvimento horizontal. Então, eu sou vendedor, me treino para que eu me comunique melhor, para que eu feche mais vendas, para que eu prospecte mais. Perfeito, eu estou me desenvolvendo horizontalmente. Mas eu também preciso assumir o desenvolvimento vertical. Ou seja, eu preciso já me preparar para aprender sobre gestão. Eu preciso me preparar para aprender sobre mercado, sobre negócios, sobre marketing, sobre liderança, para que quando haja oportunidade, eu consiga ir para essa oportunidade mais preparado. Então, a dor da adaptação no próximo nível vai ser muito menor, porque eu já acelerei o meu processo de aprendizado. A mesma coisa é, se eu estou numa função tática, qual que é a minha função? Eu preciso garantir a evolução daquela operação que antes eu participava lá. Então, eu preciso garantir que aquela operação vai ser melhor e que vai funcionar sem mim. E já me exige, então, outras habilidades. Habilidades como análise de dados, liderança, delegação, feedback, treinamento de times. Então, se eu estou na função operacional e eu sei que eu vou para a função tática, eu já começo a perceber qual é o próximo passo da minha evolução. E se eu estou na função tática e eu já estou conseguindo fazer isso bem, eu já tenho que me preparar para ir para a função estratégica. Só que quando eu vou para uma função estratégica, aquilo que eu conheço de tático muitas vezes já não serve mais, porque agora eu tenho que me preparar para conhecer de negócio. O jogo é outro agora, eu tenho que pensar no crescimento do negócio. Eu já não posso mais me envolver lá nas questões operacionais. Então, se eu estou no tático, eu já tenho que me preparar. Cara, eu tenho que entender sobre governança, eu tenho que entender sobre estratégia, sobre planejamento, eu tenho que ir já para um outro nível. Perceba o que eu estou colocando aqui, que você começa a assumir o protagonismo do teu desenvolvimento quando você entende qual é o teu próximo passo. Qual é o teu próximo? Ale, eu estou numa empresa
mas o meu próximo passo agora não é mais na empresa, eu quero ser um empreendedor. Perfeito. Então, o teu próximo passo não é mais vertical, é dentro de uma linha horizontal, mas fora daquela empresa, uma carreira em Y. Perfeito, segue. A grande questão é o que você precisa aprender para que você vá para o teu próximo nível. Então, sempre o que a gente ensina nas organizações é mostre para as pessoas qual é o próximo passo da carreira delas e o que elas precisam aprender para que elas cheguem lá. A maneira como ela vai aprender, a maneira como ela vai assumir o protagonismo do seu desenvolvimento, aí é uma questão pessoal. Aí ela vai encontrar a melhor maneira para que ela se desenvolva. Neste caso, eu estou dando um norte para que a pessoa vá. Eu costumo dizer que a gente precisa quebrar um conceito, isso é para a nossa vida, tá, gente? Nós vivemos um paradoxo, muitas vezes, que é de querer crescer sem evoluir. Então, se você perguntar para qualquer pessoa dentro de uma empresa, você quer crescer, você quer ser promovido? Quero. Quer evoluir para isso? Aí eu já não sei. Quer fazer a capacitação para isso? Aí eu já não sei. Então, muitas pessoas querem crescer, mas elas não querem evoluir. Quando eu entro num processo de evolução constante e o crescimento surge, quando eu alcançar o crescimento, a evolução ela já veio junto. A chance que eu tenho de me dar bem naquela nova função é muito maior e muito mais fácil. Então, eu preciso sempre assumir que lifelong learning eu estou num processo de evolução constante, já mirando o meu crescimento. No próximo slide, a gente vai detalhar isso, tá? E aí, uma das coisas que eu adoro trabalhar, que é o seguinte, aqui eu trouxe 4 empresas que são clientes nossos aqui da Futurize e que nós temos lá universidades corporativas implementadas, né? Eu trouxe 4 empresas diferentes. Cogna Educação, que hoje atende aí, são mais de 2.500 polos educacionais no Brasil inteiro. Greca Asfaltos, uma empresa de urbanismo. Supervia, que é a concessionária de trens do Rio de Janeiro. E Cury Construtora. Perfeito. 4 empresas de segmentos completamente diferentes. A pergunta que eu faço é o que essas empresas têm em comum? E aqui eu trouxe só 4 exemplos, tá? Eu poderia trazer 20. O que essas empresas têm em comum? Essa é uma dúvida que a gente sempre colocava lá na nossa cabeça. Quando a gente senta para falar com o RH sobre desenvolvimento, treinamento, capacitação, existe uma dor em comum nessas 4 empresas que eu vou contar no próximo slide. E a dor é uma palavrinha que todos nós conhecemos bem: engajamento. Engajamento é a dor da maioria das organizações no processo de desenvolvimento. Então, o meu trabalho, muitas vezes, é ajudar as empresas a criar uma atmosfera e uma cultura de engajamento que envolva as pessoas no seu próprio desenvolvimento. Eu sou tão apaixonado, gente, por essa palavra engajamento, que eu escrevi esse livro aqui, ó, Não Negocie com a Preguiça, que embora essa capa infeliz aqui, não negocie com a preguiça, essa ideia não foi minha, mas eu sou tão apaixonado porque esse livro é um livro inteiro para falar sobre engajamento. Porque é uma dor que eu vivia na minha vida, uma dor que eu via que as organizações viviam e que, de alguma maneira, eu tinha que trazer alguma resposta para eles. E a primeira coisa que eu me perguntei a escrever esse livro e ao me aprofundar no processo de engajamento, a pergunta é: engajamento é um fator racional ou emocional? É a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. Engajamento é um fator racional ou engajamento é um fator emocional? O que vocês acham, gente? Coloca no chat aí para mim. Essa é uma dúvida que eu queria agora, quero fazer uma enquete rápida aqui. Engajamento, na visão de vocês, é um processo racional ou um processo emocional? Enquanto vocês colocam aí, não, os dois não valem. Olha o Nilson aí já querendo sair. Ou é um ou é outro. Emocional Eu acho ou que é racional? emocional. Não. Racional ou emocional? Essa é a pergunta crucial. Muita gente fala, Lê, cara, é muito difícil responder isso, porque, vamos lá, eu vou dar aqui para vocês a definição de engajamento, tá? É a melhor definição que eu já encontrei. Eu queria muito que essa definição de engajamento fosse minha, mas não é. É a definição que eu encontrei no dicionário. E no dicionário fala assim: engajamento é fazer por livre e espontânea vontade aquilo que tem que ser feito. Olha que definição legal. Engajamento é fazer por livre e espontânea vontade aquilo que tem que ser feito. Então, logo, eu não consigo obrigar ninguém a ser engajado, certo? Porque se eu obrigar, eu tirei liberdade. Se eu tirei liberdade, já não é engajamento. E o mais curioso é que eu não consigo nem me obrigar a ser engajado, né? Porque não dá. Se você se obrigar, também já não é engajamento. Senão a vida seria muito fácil, né? Você ligava um botãozinho aqui, você ficava engajado, nada na tua vida você ia deixar para trás.
Então, quando a gente ouve essa definição, a gente entende uma coisa importante, que engajamento não é uma decisão. Engajamento é uma conquista. Você não decide ser engajado, você conquista o engajamento. Então, no próximo slide, eu faço até uma brincadeira aqui, né? Emocional e racional. Engajamento, qual dos dois fatores ele se encaixa? Pode passar o próximo que a resposta está ali. Engajamento é, como o Nilson falou, e eu brinquei com ele ali, é um equilíbrio entre fatores racionais e fatores emocionais. O grande erro, a gente muitas vezes encara o engajamento como fator emocional. Mas eu vou dar uma outra definição aqui, que eu não sei nem se eu vou entender o que eu vou falar agora. Mas eu costumo dizer que engajamento é um fator emocional disparado por fatores racionais. Vou explicar. Próximo slide eu já explico isso aqui. Vamos entender esse conceito de uma maneira muito interessante. Um dia eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim: as pessoas querem trabalhar em uma empresa que vai mudar o mundo. Olha que frase bonita. E eu discordei dessa frase, porque eu acho que isso não é verdade. As pessoas querem trabalhar em uma empresa que mude o mundo delas. Você percebe a diferença disso? Né? Então, quero trabalhar numa empresa que mude o mundo. Beleza, eu vou trabalhar no Greenpeace. Maravilhoso. Só que eu chego lá, o ambiente é ruim, não pago o meu salário, eu não ganho dia, não tenho chance de crescimento, eu não quero ficar lá. Então, o que a gente começou a entender que sim, as pessoas querem trabalhar numa empresa que tem uma cultura legal, emocional, mas desde que essa cultura mude a minha vida, racional. Desde que eu tenha oportunidade de crescimento. Então, se esses dois fatores não caminharem juntos, o engajamento ele não vai acontecer. E o que isso tem a ver com o processo de aprendizagem? Uma coisa muito simples. Se você me manda fazer um curso, eu preciso entender o quanto esse curso muda a minha trajetória, o quanto que esse curso muda a minha carreira, o quanto que esse curso impacta a minha vida. Aí sim, eu estou disposto a colocar o emocional em jogo, a querer fazer aquilo por livre e espontânea vontade. Então, os aspectos racionais, eles precisam responder algumas perguntas vitais. No próximo slide, a gente vai falar um pouco disso também. Porque quando a gente entende que uma capacitação, para que ela faça sentido para mim, ela tem que responder 3 perguntas. A primeira pergunta é, e gente, aí eu vou dar alguns dados aqui, tá? A primeira pergunta é, você compreende de fato o impacto do seu trabalho na estratégia da empresa? E eu vou dar um dado aqui de estudo nosso, tá? Aproximadamente 75% dos profissionais dentro de uma empresa não compreendem qual é o impacto do trabalho deles no resultado do negócio. Eles entendem qual é o trabalho deles, mas você perguntar, mas o quanto que isso impacta no negócio? Aí você faz uma outra pergunta para eles, que é o seguinte, o que a empresa efetivamente espera de você? A maioria esmagadora não sabe responder. Por quê? Porque a maioria dos líderes acha que isso é óbvio. Então, se eu não entendo qual é o meu impacto, eu naturalmente entendo que o meu trabalho, da maneira como eu entrego, eu já entreguei o suficiente. Quando eu entendo que ele tem um impacto maior, a minha visão muda. Eu paro de ter uma visão de emprego e acreditar que o meu trabalho é entrar às 8, sair às 18 e entregar aquilo que está descrito no cargo, e eu começo a mudar a minha visão para uma visão de projeto. Qual que é a diferença disso? Eu entendo que o trabalho não é o fim. Eu entendo que o meu trabalho é o meio para alcançar alguma coisa. Então, eu entro às 8, eu saio às 18, entrego isso, e ao entregar isso com excelência, eu vou para alguma coisa mais impactante. A próxima pergunta que um profissional tem que responder para se engajar no processo de desenvolvimento é, você visualiza o próximo nível da sua carreira? Qual que é o teu próximo nível? Então, hoje você está no teu cargo atual, entrega bem, você funciona bem, mas qual é o teu próximo passo? Quando essa pergunta não é bem respondida, também qualquer processo de desenvolvimento fica parecendo que é mais trabalho para que eu entregue o meu trabalho atual. Quando eu entendo que qualquer desenvolvimento tem um impacto maior na minha trajetória, isso também tem um engajamento maior. E aí a outra pergunta se faz muito mais efetiva, que é, você possui as competências necessárias para que você possa chegar lá? Então, a pessoa pode até acreditar que ela tem competência suficiente para entregar o trabalho dela hoje, mas dificilmente ela vai ter competência total para entregar para o próximo nível. Então, toda a capacitação, todo o desenvolvimento, ele tem que responder essas 3 perguntas. E, geralmente, a gente leva as pessoas para um determinado desenvolvimento sem que elas entendam, de fato, qual é o motivo que elas estão fazendo isso. E se falta o motivo, o engajamento não cola. E aí as pessoas fazem porque elas têm que ter aquilo na carga horária dela. Elas fazem porque elas são obrigadas. Então, elas não fazem porque tem engajamento. Faltou o fator emocional para que o racional cole na mesma proporção. Então, entenda, gente,
as pessoas não vão se engajar com o treinamento. Porque, em tese, o treinamento não é legal. Pode ser gostosinho, mas eu não vou me engajar com o treinamento. Eu vou me engajar com o que aquele treinamento vai me proporcionar, o que aquele treinamento proporciona para a minha carreira, o que aquele desenvolvimento faz com que eu leve para o próximo nível. Percebe que a gente está indo para um outro jogo agora? É tirar as pessoas deste pensamento mais curto e levar para um pensamento muito maior, né? Vamos para o próximo slide. E aí eu gosto de falar de um outro ponto também, que para mim esse cara... aliás, se vocês não leram esse livro, leia, Hyperthinking. O Philip Weiss, ele fala uma frase que eu acredito muito. Ele diz o seguinte: a empresa deveria ser um grande laboratório de aprendizagem. Para mim, essa é uma grande verdade, assim. E ser um grande laboratório de aprendizagem não é uma empresa que ministra horas e horas e horas de treinamento. A Gabi falou disso muito bem. Não é simplesmente você jogar as pessoas para que elas comprem 200, 300 horas de treinamento por ano. Ser um laboratório de aprendizagem a empresa permite que eu pratique tudo aquilo que eu aprendi? A empresa permite que eu teste? Ela permite que eu erre? Ela permita que eu aprenda um determinado conceito e leve isso para o meu time, para que eu mude as coisas? Né? Eu costumo dizer que tem muita empresa que pede o profissional protagonista, mas quando ela pede o protagonista, embaixo, em letrinha pequenininha, está assim: quero um profissional protagonista, mas bem pequenininho, só não pode mudar nada. Né? Então, aí não dá, assim. Ou você desenvolve as pessoas e deixe com que elas façam aquilo que tem que fazer, ou jamais vai ser um aprendizado. Vai ser simplesmente um acúmulo de conhecimento, ou que a Gabi falou tão bem, a gula. Como é que é, Gabi? A gula conteudística. A gula Mas isso que você está falando, Ale, é quase que uma rotatória com um semáforo no meio, né? Exato. Vamos pedir o protagonista, mas vamos colocar ali o semáforo para aqui, tá? Mas eu acho muito legal, eu queria até fazer um comentário aqui, que eu adorei o conteúdo, Ale, porque esse final de semana eu tive uma imersão em um curso, e eu acho que vai um pouquinho, tem um passinho antes ainda. Porque o que acontece? Quando a gente pergunta para a maioria das pessoas, qual é o seu objetivo de vida? Qual que é o seu objetivo na empresa, o seu objetivo pessoal? Qual que é o seu objetivo? Pouquíssimas pessoas sabem responder isso. Meu objetivo é, sei lá, ser dono de empresa, ser bem-sucedido. Legal, mas o quê? Como, né? O que de fato você quer fazer? O que você quer ser? E a maioria das pessoas não sabem responder isso. Então, eu acho que um ponto principal para o RH nas empresas também tem um diferencial nessa parte de engajamento, que é o emocional, é o ver, fazer sentido, é o primeiro fazer o próprio colaborador entender e enxergar, tipo, o que eu quero para minha vida mesmo, né? Então, peraí, eu preciso de uma meta, porque eu tô trabalhando, mas até agora eu não parei para pensar o que eu quero ser. Eu sei que eu quero ser bem-sucedido, mas como? O que eu vou fazer? Então, realmente, qual é a carreira que eu quero seguir? Isso ajuda a minha carreira ou não? Mas eu nem sei qual que eu quero seguir, né? Então, eu acho que um ponto muito legal também para o RH bater, antes mesmo de tudo isso, é eu tirar o colaborador da zona de conforto. Então, fazer ele pensar, o que você quer ser? Qual que é a sua meta? Você tem alguma meta, algum objetivo? E com isso, a gente vai fazer a própria mudança do mindset do colaborador de enxergar, nossa, realmente, eu não tenho um plano de futuro. Realmente, se eu for estruturar um plano, eu preciso disso para me desenvolver. Disso. E aí fazer ele enxergar a necessidade de realmente ele ser treinado para ele conquistar os objetivos dele, né? Então, eu acho que é um ponto muito legal também para o RH pensar sobre isso. Vamos tirar os colaboradores da zona de conforto, vamos questionar, vamos perguntar, vamos fazer eles pensarem o que você quer, qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo. E o RH conhecer as metas e o objetivo dos colaboradores dele para ajudar de uma forma verdadeira e genuína nesse desenvolvimento e ter as possibilidades. Às vezes a gente está querendo que a Gabi se desenvolva muito numa coisa que nem é o que ela é boa, que não é o que ela quer ser. Então a gente vai deixar ela numa área que ela não vai progredir muito, porque ela não tem aquele talento, ela não quer nem isso, mas ela também não sabe, né? Então, só um adendo aí, que eu acho que combina bastante com o que você está falando, mas que é bom o RH pensar um pouquinho em vamos pegar esse ponto inicial, vamos tirar eles da zona de conforto, traçar uma meta e um objetivo para daí todo esse ecossistema fazer sentido.
Perfeito, Camila. Eu chamo isso de visão de carreira. As pessoas, a gente precisa entender que as pessoas, infelizmente, né, não foram treinadas e capacitadas para terem visão de carreira, né? Então, as pessoas hoje elas vão procurar um emprego, né? E aí elas chegam lá e elas perguntam qual é o meu plano de carreira, como se isso fosse responsabilidade da empresa. E o que você falou é isso, é devolver a responsabilidade para esse colaborador. As oportunidades estão aqui, mas o que é que você quer? Né? Então, e se você não sabe, vamos encontrar a resposta juntos. Né? E quando essa pessoa está em posse desse desenvolvimento de carreira dela, e ela tem uma empresa que permite que ela coloque o melhor dela em jogo, que ela seja protagonista, de fato, né? Que ela possa usar a empresa como um grande laboratório de aprendizagem, a chance de crescimento é outra e a visão dessa pessoa muda consideravelmente. Show de bola, viu, Exato. Camila? Obrigado. Próximo slide aí, para a gente ir indo para o final aqui da minha fala. Eu quero trazer um case muito rápido aqui, porque esse case realmente ele é muito rápido, tá? A Croton Educacional, que é do grupo Cogna, né? Foi uma das primeiras empresas que utilizou a nossa universidade corporativa. Nós tínhamos um grande desafio lá, né? Só sobra 1.000 vendedores próprios, 3.000 terceiros e 15.000 promotores. Nós estamos falando de uma empresa de 18.000 pessoas acessando a nossa plataforma, que era o time comercial. Quando a gente recebeu esse desafio lá, o que nos passaram é, Lê, nós precisamos capacitar 18.000 pessoas em mais de 2.000 cidades diferentes. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, a gente começou a desenhar planos, a gente começou a entender como que nós poderíamos levar esse conceito para lá, para que realmente essa universidade pudesse fazer um grande sucesso. Eu vou dizer aqui para vocês que nós pensamos em tudo, tá? A gente desenhou gamificação, a gente desenhou programas de incentivo, criou uma plataforma incrível, fizemos vários eventos de lançamento, eventos como esse daqui, para engajar a turma, evento presencial, lançamos em convenção, e só teve uma coisa que efetivamente deu certo. De tudo que nós fizemos. Ajudou, tá? Ter uma gamificação, a galera, legal, ter uma bonificação muito legal, mas nada disso deu resultado a curto prazo. Nada disso. A única coisa que funcionou foi uma ação que foi a mais simples e a mais complexa de todas. Eu quero deixar essa dica aqui. E aí, isso depois se duplicou em todas as outras universidades que a gente já trabalhou, em todos os programas de desenvolvimento que a gente já coordenou, já são mais de 300 empresas que a gente já desenvolveu. E teve uma coisa muito comum em todas as empresas que dá certo o processo de lifelong learning. E sabe o que é? É um líder que assume o desenvolvimento da sua equipe. É um líder que, de fato, joga esse jogo junto com o time. Porque se você simplesmente der o login e senha para as pessoas e falar acessa, você sabe qual é o canal, as pessoas não vão acessar. A Hotmart, né, que é uma das maiores plataformas de curso do mundo, né, a Hotmart tem um dado assustador. 80% das pessoas que compram um curso na Hotmart não assistem até o final. O cara pagou e ele não assiste até o final. Imagina se está na empresa, alguém te manda o login e senha, fala, olha, tem 300 cursos aí dentro, acessa. As pessoas não vão acessar. Agora, quando você tem um líder que assume essa responsabilidade junto, que senta com o time, que aprende junto com o time e que faz isso que a Camila falou tão bem, que senta lá e fala, Valdir, cara, eu acredito no teu potencial. Onde é que você quer chegar, Valdir? Eu quero ser supervisor, Valdir, então acho que você precisa melhorar a tua comunicação. Assiste essa trilha aqui, que eu acho que você vai gostar muito. E aí, daqui 15 dias, eu quero conversar com você sobre isso. Cara, e aí o Valdir encontrou um motivo agora para que ele se desenvolva. E aí ele começa a assistir comunicação e o próprio Valdir fala assim, opa, que legal, mas eu vi que tem um outro curso aqui também que fala sobre inteligência emocional e ele já começa a emendar algo no outro e ele começa, a partir daí, assumir a gestão do seu próprio desenvolvimento. Então, passa no próximo slide que a gente detalhou um pouco melhor os resultados que nós tivemos a partir desta ação. Cara, incremento de vendas de 2 dígitos após a implantação. Melhoria do NPS, redução do custo de aquisição de aluno, taxa de conversão, redução de turnover. Por que isso? Porque a liderança entendeu que o papel de desenvolver as pessoas é quando você, de fato,
leva um sentido para que as pessoas se desenvolvam. O engajamento ele precisa de sentido para que ele possa acontecer. E não vai ser porque a pessoa acha que fazer treinamento ou assistir um curso é legal. Não é isso, é porque a pessoa entende que ao fazer aquilo, existe uma consequência muito positiva para que ela se desenvolva. Quando isso faz sentido, vocês começam realmente a perceber que o engajamento ele é um processo que vai acontecer. Então, para que o engajamento aconteça, um líder precisa ser um agente de comprometimento. E como que ele faz isso? Fazendo com que a pessoa pense no próximo nível da carreira dela, fazer com que a pessoa compreenda que um desenvolvimento vai gerar um impacto muito maior naquilo que ela faz hoje, e aí você vai ter um processo de desenvolvimento muito maior. Tá? Então, deixo aqui agora para que a Gabi e o Valdir continuem, e eu espero que esse tema aqui, um pouco disso, tenha mostrado que engajamento vem do comprometimento, e você, líder, é um grande responsável por isso também. Muito bom, gente. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito desse conteúdo. Se vocês estão gostando, contem aqui pra gente, mandem no chat. Mas eles interagiram bastante aqui também, comentando sobre esses pontos que a gente estava falando, que as empresas, na maioria das vezes, querem um robozinho, que com certeza fazendo as coisas com sentido é muito mais fácil de engajar do que fazer para o que estão mandando. Então, gente, vão contando aí pra gente. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para o Alê também, podem perguntar, tá? Mas legal, mas enquanto isso também, gente, para a gente entender melhor, o melhor jeito é de ver, né, na prática. Então, você quer contar um pouquinho para a gente, Gabriel, sobre alguns exemplos? Vamos falar. A gente já falou bastante de infoxicação, gula conteudística, sucata de aprendizagem, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do contrário. Vamos falar da tal da economia cognitiva, né? Como que a gente faz do limão uma limonada, né? Quando o cliente vem assim com 554 páginas de conteúdo para a gente poder transformar em algo que engaje, que de fato traga consistência, mas acima de tudo, o que a gente conversou lá no comecinho, profundidade, que a gente saia do raso, né? Então a gente separou alguns cases aqui da EAD Skill. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Para que a gente tenha aí a possibilidade de não estender tanto aí o horário para a galera. Mas vamos lá. Este case que a gente está mostrando, infelizmente a gente não pode compartilhar aqui o plano de identidade visual desse nosso cliente, mas é um cliente da indústria, onde a gente tinha um cenário de chão de fábrica, operadores de grandes máquinas industriais, aquelas que entregam muitas e muitas peças por minuto, né? E o conteúdo ele foi focado exclusivamente em falhas operacionais mais comuns que ocorrem nessas máquinas gigantes. E essa máquina gigante, ela de fato traz, quando ela para, né, ela traz um prejuízo enorme. Então a gente desenvolveu uma estratégia onde a gente disponibilizou uma peça de interação via totem. Esses totens que quando a gente está no shopping e a gente consegue interagir, procurando loja e tudo mais, a gente disponibilizou então essa estratégia na área dos passantes, né, na fábrica mesmo. E aí nessa peça a gente disponibilizou vídeos curtos sobre essas falhas, e no cantinho superior do totem, ali no lado esquerdo, a gente deixou um QR Code, onde o público acessava e era de fato direcionado para o LMS, onde ele tinha uma informação mais consistente. Então, aqui a gente está falando um pouquinho do LIFO, né? Que é exatamente a aprendizagem dentro do fluxo de trabalho, né? A informação na hora certa e na medida certa. Então, esse foi um dos cases que a gente quer compartilhar com vocês, que é possível a gente fazer aí para essas empresas que de fato têm operação, têm chão de fábrica. Uhum. Aí o E próximo... Gabi, só um comentário, é legal porque daí também é o que o Ale estava falando muito também, né? A pessoa vai aprender quando faz sentido, né? Ela precisa pôr em prática Sim, aquele aprendizado na hora, então ela já tem ali o tempo certo, na medida certa, e ela já vai praticar, né? exatamente. Muito bom. E aí a gente tem o próximo case, onde a gente traz aí, né? E aí esse case aí a gente guarda ele no cantinho quentinho do coração, né? Foi o lançamento da Ford Ranger 2020, né? A Ford precisava capacitar sua força de vendas em todo o território nacional e antes do veículo chegar nas concessionárias. Então o foco era que os vendedores eles estivessem bem treinados, né?
sobre atributos do produto, sabendo de fato na ponta da língua os diferenciais frente aos concorrentes e também conseguindo identificar o cliente certo para cada versão da Ford Ranger, que são 3. Então, a EAD Skill teve o privilégio de ter acesso em primeira mão, né, a essa picape. E durante 2 semanas, nós produzimos todas as imagens desse lançamento em estúdio, na estrada, e também trazendo aí na questão do off-road, né? Onde, de fato, eles chamam de DNA da raça forte, né? Se destaca mais. Então, nós fizemos aí em formato de websérie, onde a gente teve 14 episódios e foram divididos em 3 temporadas. Então, vocês conseguem ver ali temporada 1, 2 e 3. Muito na pegada da Netflix, vídeos curtos. E o que foi legal também é que no final da terceira temporada, a gente teve ali o pessoal que teve maior engajamento, conquistou mais pontuação. Teve o elemento surpresa que foram para o presencial, né? Uma parte do presencial, como 4ª temporada. E lá a gente teve palestra, prêmio, eles também puderam sentir o carro, né? Realizaram os testes drives na terra e também lá no asfalto. E o mais legal é que a gente está falando aqui, né, de fato, do aumento de vendas e do market share. Então, a gente trouxe alguns números, né? A gente tem aí, só nos primeiros 4 meses da implementação, a gente tem alguns resultados bem expressivos. Então, se vocês olharem ali, a gente tem ali 86% de engajamento de toda a rede nas 3 primeiras semanas. 95% de todos os participantes disseram ter adquirido novos conhecimentos. 99% dos participantes do presencial disseram que o conteúdo tem aplicação direta no dia a dia. E 97% deram nota máxima no conteúdo. E aí, um ponto bem legal que a gente tem aí de números é que houve um crescimento, né, um aumento de 4 pontos percentuais quando comparado ao cenário anterior do treinamento, né? Então, a gente teve um crescimento de satisfação do cliente Ranger aí, onde a gente conseguiu extrair esse resultado. Então, aqui, né, pessoal, voltando um pouquinho lá atrás, a gente consegue trabalhar de forma estratégica, pensando em conteúdo relevante, mas, de fato, com foco em ficar naqueles 20%, né, de conteúdo, de fato, relevante e genuinamente voltado a aprendizado, né? Não é aquela sucata de aprendizagem que a gente estava falando lá, aquele enorme número de 80%, tá? Então, esse é um dos nossos cases. Vou passar rapidinho para o próximo. A gente também faz muita estratégia na pegada de rede social. Então, nesse caso, a gente fez um mapa de aprendizagem onde nós nos inspiramos no Instagram, fragmentamos os conteúdos. Nesse caso, a gente está falando de um conteúdo de ergonomia. E a gente tem ali fragmentos de conteúdo e a gente consegue trazer ali um dashboard onde a gente indica avanço. A gente pode usar a parte de stories para gamificação, enquete, vídeo curto. Então, dá para trazer aí um conteúdo com uma navegação bem atraente também para a galera mais voltada para a rede social. Eu acho uma graça esse modelinho, né? Né? É bem interativo, principalmente com o público assim, mais jovem. Se bem que hoje o Instagram não é nem para mais jovem, né? Minha mãe, hoje em dia, meu Deus do céu, às 6 horas da manhã é foto na academia, não sei o que. Sua mãe? Mas eu acho que é legal também, já que a gente está imerso nessa cultura das redes sociais, né? Por que não fazer uso disso para o aprendizado também, né? Para passar informação, porque já é o jeito que as pessoas costumam consumir informação hoje em dia, né? Então, se apropriar disso, eu acho que é uma boa dica aí para os departamentos de treinamento, né? De T&D. Legal. Isso aí. E aí, o próximo, a gente tem ali... Já estou terminando, Camila, prometo que vou ser breve. A gente tem aqui também a pegada, ainda surfando nessa onda das redes sociais, né? A gente tem aí uma estratégia onde a gente usa videocast. Só para dizer a vocês, nós da EAD Skill também temos aqui a nossa produtora de vídeo, a Skill Play. E a gente trabalha bem forte nessa pegada de vídeo porque o mercado demanda, né? E aí a gente faz, então, também essa pegada de videocast, onde o que é bacana, a gente pode usar ali a ideia criativa, né, da navegação do Spotify, desses streams disponíveis no mercado, mas o legal é que essa solução a gente consegue entregar tanto
o vídeo mesmo, as pessoas interagindo, né, tendo esse momento aí gravado, mas também você tem a saída em áudio, né, que é de fato que você pode utilizar como podcast dessa gravação. Então, são duas entregas diferentes para a mesma solução, tá? E aí, por último, eu trouxe um case que saiu do forno, tá quentinho, acabamos de lançar aí essa estratégia, e é também surfando na onda das redes sociais, TikTok, Reels, Kawaii, né? Então a gente está trazendo aí esse uso de influência digital para gerar identificação, né? Aumentar o engajamento e trazer a proposta mesmo de conteúdos em formato de feed do TikTok, onde a gente consegue ir passando vídeos curtos, trazendo um recheio de conteúdo, interagindo, e tem dado bem certo. Tem tido muita aderência aí para grandes projetos aí dos nossos clientes. Eu acho que é isso, Camila. Vendemos o nosso peixe aqui, né? Tem que vender o nosso peixe, né? Vocês têm sorte que eu nem comecei a falar de plataforma. Mentira, eu não vou falar sobre isso hoje. Se der uma brechinha, tô falando do peixe. Mas legal, e aí para o nosso último bloco desse webinar, né? A gente vai trazer aí para vocês, digamos que possíveis soluções para ajudar o RH nessa infoxicação no processo de aprendizagem. É isso, Gabi? Tem soluções? Tem possíveis Isso. soluções? Então, assim, para a gente finalizar, já estamos aí chegando nos slides finais, né? A gente pensou aqui, né, em trazer algumas boas práticas, né? Fazer um apanhadão aí de tudo que a gente falou e, de fato, compartilhar com vocês algumas dessas ferramentas que o Valdir vai falar um pouquinho mais para frente, mas para apoiar também, vamos dizer, nesse detox cognitivo, né? Então, a gente colocou ali, ó, é necessário desconectar para conectar, e de fato, são palavras que têm sentidos opostos, mas que nesse contexto faz total sentido, né? A gente precisa lembrar um pouquinho, parar e refletir, lembrar do poder do tédio, né? A redução de estímulo, que a criatividade, as ideias, elas vêm, chegam nesse momento, né? Ali também a gente colocou constância versus velocidade. Constância sempre será mais importante do que a velocidade nesse contexto, pessoal, né? A gente colocou ali também organizar um plano de consumo de informação. O que eu vou me preparar para estudar, especialmente neste primeiro trimestre do ano, com profundidade, né? O que eu vou consumir, vou aprofundar, vou mapear e, mais importante do que isso, aplicar, tá? É importante a gente ter esse cuidado, né? E ali também eu coloquei aprendizado intencional e estruturado com foco. O processamento dessas informações é tão importante quanto o consumo, né? Então vamos nos perguntar: eu estou consumindo e processando? A gente precisa se lembrar de dar tempo para a nossa memória de longo prazo funcionar. Vamos apreciar a jornada do aprender, né? Eu acho que fica essa dica, né? Apreciemos a jornada do aprender, né? Falando também um pouquinho de autorregulação. Qual que é a sua melhor maneira de aprender? Cada um funciona de um jeito, né? Então, a autorregulação, ela é tão importante quanto a direção. Vamos pensar também um pouquinho sobre isso. E para finalizar, eu coloquei ali por último, né? Não menos importante, reduzir e limitar o uso de redes sociais. Pessoal, eu sei que é super difícil isso, mas a gente não precisa ser radical, mas vamos começar, né? Eu gosto de brincar e falar assim, pessoal, por exemplo, existem N maneiras da gente se ajudar, né? Então, um exemplo básico, né? Vamos lembrar que o nosso celular, ele não toma banho nem faz cocô, não é verdade? Então, existem algumas coisas que a gente consegue fazer no sentido, vou para o banheiro, deixa eu deixar esse celular lá fora, deixa eu entrar no meu ócio criativo aqui, né? Deixa eu tomar um banho sem ficar ansioso de ver as mensagens que estão subindo lá no meu aparelho celular, né? Então, Eu coloquei, vou vamos nos compartilhar ajudar. aqui com vocês, hein? Ó, vou compartilhar minha experiência. Mas faz 2 semanas que eu coloquei um objetivo de eu acordo, faço todas as minhas coisas e depois eu olho o celular. Então, só depois que eu já fiz a minha rotininha ali de ler
as palavrinhas que eu leio e tudo mais, vou, faço meu café. Depois disso, eu volto e pego o celular. Então, é uma experiência muito boa, viu, gente? Porque você já não começa com aquele boom de querendo ver a vida dos outros. E acalma, não é verdade? A Com gente certeza, consegue você ter mais, faz. mais calma para fazer as coisas, né? Uhum. Ó, a Zelma Então, comentou aqui que ela também está nesse objetivo, que já viu melhoras. Então, realmente é um ponto bem legal. É começar aos pouquinhos, né? Quem sabe um dia a sim, gente chega no 30 minutos de rede social. Mas acho que aos exatamente. pouquinhos é uma conquista já. Eu acho que a gente tem que sempre se perguntar, né? As informações que eu estou acessando, né? Como a gente falou lá no comecinho, resgatando, são relevantes? São aplicáveis? São redundantes? Eu estou vendo em diferentes mídias, em diferentes aplicativos a mesma informação, né? Então vamos lembrar daquela pastinha, né? Do arquivo morto, da gula conteudística e esse excesso de dopamina que a gente já entendeu que faz mal para a nossa saúde, deixa a gente muito ansioso, né? E acho que é isso, só tudo isso. Só tudo isso. Maravilha, Gabi. Obrigada aí pelo conteúdo, foi muito bom. E agora, para nós encerrarmos, o Valdir vai mostrar para a gente algumas ferramentas muito importantes para ajudar a gente nesse processo, né, Valdir? Então, tem ferramentas aí para ajudar a gente a desintoxicar um pouquinho? Tem, né? Então, complementando aí a fala que a Gabi já trouxe, né, pra gente, é muito importante então, a gente ter essa consciência, assim, de tentar, né, focar mais no que a gente quer de fato aprender. Eu acho que se a gente pudesse resumir tudo o que a gente falou aqui nessa noite, né, a gente vê aí que a infoxicação, né, o que que a gente faz com esse mar de informação que a gente recebe aí todo dia, constantemente, como que a gente combate isso, né? É muito o que foi dito aqui. O que que eu preciso, o que que eu quero de fato aprender, né? E focar nisso, já que você tem visto que o aprendizado ele é para a vida toda, né? Então, se a gente não tiver foco, não saber de onde a gente quer, de onde a gente está, né? Para onde a gente quer ir, nada disso faz sentido, né? Que nem naquela Também. fala do gato da Alice, né? Que a Alice pergunta, qual caminho eu quero pegar? E ele pergunta, mas para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho Então serve, a gente acaba exatamente. ficando perdido nisso, né? E para ajudar aí nessas boas práticas que a Gabi falou, né? Eu elenquei aqui 4 aplicativos, né? 2 aqui mais focados em foco, então você aí quer fazer um detox de redes sociais, né? De outros sites ali que tiram um pouco sua atenção, que te causam estresse, ansiedade. A gente tem o Freedom aí, que ele é um site que vai te ajudar a bloquear alguns endereços, né, algumas plataformas ali por algum tempo, para que você possa focar então aí em tirar um tempo de lazer ou tirar um tempo de estudo mesmo, né, numa reunião, alguma coisa, para você ir criando aos poucos esse hábito aí e desintoxicando, né? O outro ali, ele é referente ao uso do celular, né, que é o Florest App aí. Ele é um aplicativo que ele te estimula aí de uma maneira gamificada a ficar longe do celular, né? Então, nesse aplicativo, você vai instalar e vai determinar ali alguns períodos em que você vai deixar o celular descansando sem mexer nele. E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai construindo uma floresta. Cada vez que você quebra esse acordo que você fez com você mesmo ali através do aplicativo, né? A sua árvore morre e daí no final do dia você vai ver se tem uma floresta farta e bonita ou você vai ter uma floresta cheia de galhos secos ali, né? Então ele é bem legal, que ele é bem lúdico, ele te ajuda nesse sentido, né? Os outros dois que a gente tem aqui, ele tá mais ali para a parte da gente fazer uma boa curadoria, né? Porque a gente viu também que tudo depende de uma boa curadoria. Quando você recebe informação de todo lado, você tem que começar a dar um olhar mais crítico para isso, saber o que que vale a pena ver e o que que não vale a pena ver. E a gente sabe que nem sempre aí nos horários a gente é atingido pela informação no melhor momento, onde você pode aprofundar ali nela, né? Então dá para você pegar aqui o Pocket, né, o Evernote, para guardar alguns links, alguns artigos, vídeos que você queira se aprofundar depois, seja para questão de trabalho, pessoal, do dia a dia, assim, que você fala, esse assunto me interessa, eu quero ver ele com profundidade. Então, você tem esses aplicativos aí que podem te ajudar nisso, né? E também ali fazer algumas anotações, alguns insights, para que depois você olhe e olhe de novo com mais calma e dê tempo, de fato, do seu cérebro estar absorvendo todas as informações aí, né? No final desse webinar aqui, a gente vai disponibilizar para vocês aí um QR Code, onde vocês vão baixar um material que tem um pouquinho aqui das pesquisas, dos insights, o vídeo que a Gabi trouxe, né? Esses aplicativos aí para você poder fazer o uso também e aplicar no seu dia a dia. É isso aí, Camila.
Muito bom. Eu conhecia nenhuma delas, já dei até uma olhada nessa Pocket aqui, achei interessante. Mas como eu sou boazinha, eu vou disponibilizar o QR Code já. Então, eu vou liberar aqui para vocês, pessoal, o QR Code, que vai ter todos os conteúdos que a gente passou aqui, como o Valdir falou, as ferramentas deles, o vídeo que a Gabi comentou. E para quem perguntou aqui no chat, esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem, o Jonas colocou o link aqui no chat. Então, vocês podem pegar o link que depois vai estar lá gravado, tá? E como que eu disse no início da nossa conversa, né? Eu sou aqui da AD Skill e a AD Skill está no mercado há mais de 30 anos, oferecendo aí essa educação corporativa de um pouquinho de tudo isso que a gente acabou de apresentar, sempre com ideias inovadoras. Então, como a gente sabe, né? Tecnologia, tudo muda toda hora e a gente sempre está acompanhando essas inovações, principalmente nesse segmento educacional, tá? Então, a gente tem várias frentes, como vocês podem ver na tela, a gente está apresentando um pouquinho. Tem o meu peixe, que é a plataforma de LMS, que hoje eu não vou vender ele para vocês, mas o próximo webinar, quem sabe, a gente vai falar sobre isso. E todos os outros tipos de conteúdo educacionais. Então, consultoria educacional, time dedicado, tem também a parte da criação dos treinamentos customizados, cursos prontos, tá? Então, tem aí para todos os gostos, se vocês precisarem. Se vocês têm algum desafio em treinamento, desenvolvimento, ou têm um pouquinho de curiosidade para saber, para conhecer tudo isso, minha plataforma também. Então, entrem em contato com a gente através do site, vem conhecer o nosso time, tem alguns especialistas aqui, mas tem muitos outros também na EAD Skill. Combinado? Então, gente, você quer falar um pouquinho da Futuriza, Lê? Vende para nós um pouquinho para a gente conhecer? Claro, com o maior prazer, com o maior prazer. Que bom ter estado aqui essa noite, quanto aprendizado legal. A Futurize, nós já estamos há 15, vamos completar 16 anos de mercado, sempre com uma missão muito clara, que é preparar as pessoas para o futuro das organizações. Nós somos uma empresa especialista em conteúdo, em formação de liderança, e a gente entrega esse conteúdo da maneira como a empresa puder. Palestras, treinamentos, programas de formação mais arrojados, consultoria, mentorias e também de maneira virtual, com plataformas, e a EAD Skill, uma grande parceira nossa também, né? Hoje é uma das ferramentas que a gente indica para as organizações também, o nosso conteúdo está lá. Enfim, a Futurize hoje ela tem uma missão muito clara, que é entender os desafios de crescimento da sua empresa e apoiar com todo esse processo. Hoje nós temos mais de 150 educadores executivos formados no Brasil inteiro e que nos apoia aí, tanto na construção de conteúdo quanto na disseminação desse conteúdo também. E também a gente trouxe presente aqui para quem tiver no próximo slide aí, a gente trouxe um QR Code que você vai ter acesso a um mês aí gratuito à nossa biblioteca de conteúdo. Então, todos os nossos conteúdos em podcast, em vídeo, em artigos, né? Toda essa biblioteca, fotografe aí o QR Code, se cadastre, aproveite. Para quem quiser bater um papo comigo, tá ali o meu Instagram, @lepratesOficial. Também você me encontra no LinkedIn como @lepratesOficial. Eu publico conteúdos diários aí sobre desenvolvimento, treinamento, né? E também o nosso site, futurizeagora.com.br. Aproveitem aí, vai ser um prazer a gente poder bater um papo, tirar algumas dúvidas também, falar sobre desenvolvimento, lifelong learning, falar sobre conteúdo é sempre um grande prazer. E é um prazer também ser parceiro da Skill. Obrigado por esse convite, né? Foi muito bom estar aqui com vocês e aguardo próximos convites aí, será sempre uma honra. Muito obrigada, Lê, a gente que agradece. Ó, tem agradecimentos aqui no chat também, ó. Renato falando parabéns para nós, para todos nós, que o conteúdo foi muito relevante, deu várias reflexões, insights. Show, parabéns, pessoal, o conteúdo muito relevante. Parabéns a todos, muito bom conteúdo. Então, assim, acho que a gente conseguiu ajudar um pouquinho nesse conteúdo. E eu queria agradecer principalmente aí a Gabriela, Valdira, Lê, novamente. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente já passou da hora, não está nem em cima, já passou bastante, que aqui todo mundo gosta de falar um pouquinho demais, né? E, enfim. E eu queria também deixar esse espaço aberto aqui para vocês deixarem uma mensagem final, tá, pessoal? Se vocês gostaram, pode deixar aí na tela
Também, como vocês estão vendo, tem o nosso LinkedIn, os nossos contatos para quando vocês precisarem. Então, mandem no chat aí o feedback de vocês, que a gente vai gostar muito de receber, tá? Então, Gabi, Valdir, vocês querem também agradecer um pouquinho? Eu quero agradecer o pessoal. Pessoal, obrigado pela presença. E eu só quero deixar aqui um reforço, dizendo, né, que nós temos como trabalho impactar diretamente pessoas, né? E nós temos a responsabilidade, a sensibilidade de lembrar que a gente produz o insumo mais valioso do mundo, que é o conhecimento, né? Então, eu espero de todo o meu coração que esse conteúdo que nós disponibilizamos, que fizemos aqui com muito carinho para vocês, possa de fato fazer parte daqueles 20%, né, que viram de fato aprendizado real, né, e não a sucata de aprendizagem. Muito obrigado, pessoal, um super beijo. Legal, também queria agradecer aí a audiência do pessoal que ficou com a gente esse tempo todo aí, né? A gente sabe que alguns já tiveram que sair agora aqui no finalzinho, mas muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido cooperar aí, trazendo insight, né? A ideia desses webinários é trazer sempre uma provocação, uma reflexão sobre o nosso mercado, né? E que a gente tenha cooperado, acho que a Débora, né, que estava ali com uma turma assistindo a gente ali de um curso, pelo que eu entendi, né? Que possa ter agregado valor para eles aí, que eu acho que é o principal objetivo nosso, né? Muito bom. Ó, a Ana comentou aqui. Próximo passo é fazer uma limpa nas redes sociais e deixar apenas o que é relevante. Desafio mesmo. Muito bom. É isso que a gente quer, né? Desafiar. Parabéns, pessoal. Obrigada pelo conteúdo riquíssimo. Arrasaram. Então, gente, muito obrigada mesmo pela atenção de vocês, a disponibilidade aí de vocês e por todo o engajamento. Ó, vocês engajaram, hein? Então foi Obrigada, relevante pessoal. mesmo. Boa noite, Obrigada, galera. pessoal. Valeu, Boa gente. noite. Obrigado, Tchau. viu? Prazer. Tchau, tchau. Tchau, Prazer tchau. foi nosso. Tchau, tchau.